Começou o Flamengo e Palmeiras. Vamos falar sobre isso. O torcedor rubro-negro Abel Ferreira lança a carta do choro. Pois é, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, sempre se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, porque tem muita coisa pra gente conversar. Como todo mundo sabe, o Flamengo garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e briga para ser líder geral, pessoal. Pois é, o Flamengo pode ser aí desde 1984. Eu acho que o Flamengo não é líder geral de uma fase da Libertadores, 90, alguma coisa nesse sentido. E o Flamengo pode alcançar esse feito aí. E é o que eu sempre digo aqui, cara, é possível alcançar o feito? Beleza, é possível alcançar o feito, mas acho que a gente precisa entenda o que eu tô querendo dizer, que o mata-mata é outra história. Não é porque foi o líder geral que vai... Vocês estão entendendo? Atual campeão, vence o Estudiantes no Maracanã, chega aos 10 pontos e encaminha a classificação, mesmo sem os pontos do jogo suspenso na Colômbia. Ainda tem os pontos do jogo suspenso na Colômbia, então na realidade é para o Flamengo ter aí pelo menos 13 pontos na tabela de classificação da Copa Libertadores da América. O Flamengo podendo chegar até 16 pontos e igualar a melhor campanha da fase de grupos do Flamengo nesse atual formato de Copa Libertadores, com 32. Eu sei que foi líder geral uma outrora, porém, nesse atual formato com 32 clubes na fase de grupos, a melhor campanha do Flamengo numa fase de grupos de Libertadores é com Paulo Souza. Vocês sabiam disso? Quando o Flamengo chegou a 16 pontos e era para chegar a 18, só não chegou a 18 porque roubaram o Flamengo lá em Córdoba, não tinha VAR ainda na fase de grupos da Libertadores e teve um gol impedido do Tajeres. Que isso, Pedrão? Como é que tu lembra essas histórias da carochinha? É porque eu sou maluco, eu sou tarado e eu sou Flamengo quase 24 horas por dia, mas não pode ser só isso também, né, gente? Tem a família, tem, né, as crianças, tem esposa, tem, né, cada um aí, né, tem porra, videogame, então tem tudo isso aí, tomar um negocinho ali de vez em quando, né? Mas vamos lá, vamos avançando aqui, pessoal. Ó, no cenário atual, o Medellín é o único que pode chegar aos mesmos 10 pontos do Flamengo. Quer dizer, com o resultado, o Flamengo chegou aos 10 pontos do Grupo A, encaminhou a classificação em primeiro lugar. O Medellín é o vice-líder, soma 7, o Estudiantes é o terceiro com 6. O Medellín pode até chegar a 10 pontos, porém, o Flamengo vai a 13, porque vai ter um ponto aí depositado do jogo a menos, né? Então, não vai valer de nada o Medellín chegar a esses 10 pontos para se igualar o Flamengo. E olha, o Estudiantes corre risco seríssimo de ficar de fora, tá? E tomara que fique de fora, porque só sabe bater e o time do Flamengo é um bando de escoteirinho que, se falar bobo, os pais vão achar ruim. Ô, filho, que vocabulário é esse? Como você chama um coleguinha de bobo da próxima? Chama de boboca, filho. Poxa vida. São um bando de escoteirinho que não sabe reclamar da arbitragem e toma ali porrada e acaba ficando por isso. A maioria dos nossos atletas não sabe como se defender. Aí vai se defender, o árbitro vê, toma cartão. Mas esses árbitros aí também, eu vou te contar a história da cara cheia. Esses árbitros aí também da Comebol, eu vou te contar a história ruim pra carilha, maluco. Pô, eu ainda achava que era melhor, mas tá se demonstrando pior, meu irmão, sei lá. Mas ó, Eric Pulgar, pessoal, realizou, o Pulgar, o Cebola e o Plata acabaram que não foram, né? Do jogo de ontem, o Pulgar realizou trabalhos no campo na manhã da última quarta-feira, hoje deve realizar e deve ficar à disposição, pelo menos, do Jardim aí pro próximo jogo. O Cebolinha tá com dores no quadril, ele tem uma lesão ali na região do quadril, e o Plata fez atividade física em campo ontem e deve fazer hoje também,
para esse confronto diante da equipe do Palmeiras. O máximo de jogadores que o Flamengo tiver disponível é melhor, porque o Palmeiras, bicho, é força máxima. Só não dá pra pôr a Arrascaeta. De resto, vamos todo mundo, que é a chance do Flamengo. Eu sempre tô falando aqui, o porco corre. O porco é escorregadio. O porco se esconde na lama, no chiqueiro. Mas, porco, o Flamengo vai pegar você. O urubu vai pegar você. Não adianta você correr, não adianta você se esconder. O urubu, ele voa e vai pegar você. Já falei isso aqui, já tô falando há muito tempo. E o porco tá, ó. Sei lá, meu irmão, como é que imita o porco aí quando tá desesperado, né? Nós vamos comer porco em São João, rapaz. Vocês podem ter certeza disso. Olha, festa junina. O Pedro chegou a 29 gols pelo Flamengo e está a 1 de Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Em Copa Libertadores da América, após o jogo. Cara, é o que eu sempre digo aqui, cara. O Pedro, ele tem um problema que ele desliga. Mas ontem, o Flamengo só venceu por causa do Pedro. Achei a atuação dele mediana. Acho que ele pode entregar mais do que ele entregou ontem. Mas aquele tipo de finalização que ele deu ali, só o Pedro consegue. Só o Pedro consegue. Não adianta. É centroavante nato. Se é outra ali, vai tentar driblar, vai tentar ajeitar. Com ele não tem essa história. E sobrou, vai de canhota mesmo. Gol. É de direita, no caso. Gol. Dane-se. Dane-se. Não tem... É isso. Centroavante é isso. E após o jogo ele deu uma declaração que eu fiquei até meio sentido, sabe? Tudo que acontece na minha vida eu tento tirar um lado bom. Claro que estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu. Fiz minha parte, estou mantendo um bom futebol. É desejar sorte para todos que vão para a Copa do Mundo. Estarei na torcida, como todo brasileiro. Parabéns, Pedro. Isso é uma declaração humilde. Isso é uma declaração de reconhecer que o outro está lá. Agora, é uma extrema de uma sacanagem convocarem um jogador, um jogador quase... É um semi-jogador, né? É um semi-jogador, porque ele está quase se aposentando, que é o Neymar. Um jogador lesionado, que não tem condição de jogar, e te deixar de fora, Pedro. É uma sacanagem. Pedrão, mas veja, não é da mesma posição. Tá, mas quem entrega mais? Vamos pensar em entrega, em gol. Pedro, hoje, não tô falando... Gente, eu sou fã do Neymar. Eu gosto do Neymar. Só que não é o Neymar de 2015, de 16. Se for comparar com o Igor Thiago do Bournemouth, aí eu sei que vocês vão fazer essa comparação. Pô, Pedro, mas o Ancelotti, na realidade, ele convocou o Igor Thiago do Bournemouth para o lugar do Pedro. Ok? Porém, vamos pensar em entrega para a equipe. A nível de produção para a equipe, o Pedro produz mais do que o Neymar hoje. E para mim, ontem ele foi o melhor em campo, porque se não fosse ele ali, o Flamengo não venceria a partida. As pessoas têm que entender quando eu digo assim, pô, o Pedro desliga. Gente, eu sou fã do Pedro. Mas não quer dizer que eu sou fã do Pedro que eu tenho que ser, sabe? Como é que é o nome daquele negócio do cavalo que bota assim, no cavalo assim? Como é que é o nome? Bota no chat aí, a galera vai saber aí, eu não sei o que é não. Sabe, você é fã, você não pode tecer absolutamente nenhuma crítica, senão você vira hater. Não, cara. A vida não é assim não, bicho. Justamente por saber a quantidade de produção de jogo que o Pedro pode entregar pro Flamengo é que a gente faz a crítica, porra. Esse cara não é só isso. Esse cara é muito mais do que isso. Esse cara é o Pedro, porra. E ontem, apesar de eu achar que a atuação dele não foi lá essas coisas, mas ok,
O Flamengo só ganhou porque tinha um Pedro em campo. Porque se é outro ali, ia querer ajeitar, ia querer corta para um lado, corta para o outro. Não, ele não tem essa história. Chutou, gol, vitória do Flamengo. E vitória justa. Aliás, o primeiro tempo do Flamengo começou muito... Eu tava puto. Eu não tava entendendo o primeiro tempo do Flamengo. Porque o Estudiantes fora de casa, correria, pressão, e bate, e a arbitragem nem aí, a escoteirada do Flamengo não reclama. E o próprio Jardim, na entrevista coletiva após o jogo, ele fala... sincerão, dizendo que o Estudiantes baixou a intensidade. Vai perdendo a força e começa a criar espaço. Foi aí que tivemos a nossa melhora. O adversário baixou a intensidade porque ninguém consegue fazer aquele jogo por 90 minutos. Não consegue. De fato, não consegue. Agora, Jardim, o Flamengo não poderia ter começado daquela maneira. Evidentemente, tomar um copinho d'água aqui, ó. Boca seca e, ó, copinho do Flamengo, tá? Disponível aqui abaixo do vídeo. Baratinho, segue aí. Ó, negócio seguinte. Jardim festeja Flamengo nas oitavas de final e lamenta Pedro fora da Copa e projeta a decisão para o sábado, que é a porcaiada, que tá fugindo aí um punhado de tempo do Flamengo, mas agora, meu filho, você não tem pra onde fugir. Vocês vão ter... E o porco perdeu, né, rapaz? Perderam pro seu Porteio, mano. Puta merda. Caralho, mano. Jogando, perderam pro gol do Verrete, maluco. Gol do... que era do Vasco, você sabia disso? Gol do Verrete, mano. Eu não sei se foi de cabeça. Eu não vi o gol do seu Porteio. Alguém me diz aí se foi de cabeça, porque... O Verrete é danado pra meter gol de cabeça, né? Nisso aí, realmente, ele é muito bom. E perderam, aí, ó, o Lugol lá do Turma do Amendoim, eu botei o Lugol, meu irmão. Eu falei, hoje eu vou dormir. Você faz isso também? Quando o time dos caras perde, meu irmão, hoje eu vou dormir botando aqui. É música pros meus ouvidos, botar o Lugol, xingando o time do Palmeiras, o Insta Verde. É música, uma melodia assim, gostosa, maravilhosa. Às vezes... Vocês sabem, eu tenho um problema de insônia, eu vou lá e coloco os caras putos com o time e vou... eu durmo nem um anjo, cara. Um negócio assim, maravilhoso. São músicas. Orquestra Sinfônica de Beethoven e Mozart. Mas, ó, tá aqui o Jardim falando. Queremos vencer. Queremos impor nossas ideias e nossa forma de jogar. Vamos jogar em casa e queremos os 3 pontos contra o rival direto. Vamos nos recuperar para estar bem nesse jogo, disse o Jardim após o jogo. E ele também não gostou muito não da convocação da não convocação do Pedro. Ele falou, ó, o Pedro é um jogador especial, não temos um jogador com as características dele em termos de repertório técnico, é uma pena que ele não esteja na seleção. Cara, o Pedro, acho que ele não tá para a seleção por uma série de motivos. Primeiro, azar. Porque no ano passado ele teve aquela lesão no braço no momento que ele seria convocado. Segundo, esse desligar dele, ele precisa melhorar isso. Quando ele desliga, para ligar, meu amigo, sabe? Lembra aqueles estádios antigos que a luz, acabou a luz, aí para religar a luz tinha que esquentar? Não, porque tem que esquentar ali, aí ligar. Ele precisa esquentar, que aí ele liga. Já percebi isso. E outro ponto é que o Ancelotti resolveu botar o Neymar, infelizmente, na frente dele. Mas isso aí eu já falei várias vezes. Ó, negócio é o seguinte. Gostei do Paquetá. Não teve história da carochinha de... já tô na Copa do Mundo, não vou nem aqui, porra, botar o pé no lance, porque de repente eu posso me machucar e vou ficar fora da Copa. Não. Dividiu. Correu, é isso. Aliás, eu acho que quando o cara entra com esse tipo de pensamento, caramba, vou tomar cuidado aqui porque, porra,
tem a Copa do Mundo aí e de repente eu posso me ferrar aqui. Aí que machuca. Que o cara entra num lance com medo, o cara não, meu irmão. Tem que entrar, esquece, tem que zerar. Reseta, irmão. Pedrão, mas é impossível. Não é impossível. Reseta, jogo aqui. Pensa no agora, no presente, ó. O futuro, meu irmão, aí problema. Presente. Porque se tu ficar pensando no futuro, tu vai fazer merda. Vai fazer merda. Ah, porque vai ter a Copa. Vai dar merda. E o Paquetá ontem. E espero que contra o Palmeiras seja a mesma coisa, viu? Espero que contra o Palmeiras seja a mesma coisa. Teve o pênalti lá, mas eu achei que o árbitro tirou corretamente. Só acho que ele poderia ter expulsado o atleta do Estudiantes, porque, afinal de contas, porra, tava ali. O Bruno Henrique ia sair de cara pro gol, pô. Como é que pode não ter expulsado nessas circunstâncias? Mas, ok, acabou que no final das contas não fez muita diferença, né? O próprio Jorginho, após o jogo, falou sobre isso. São tantas coisas que eu não consigo entender, nem eu e muita gente, sobre a arbitragem, né? Enfim, não dá para entender. Aí o Paquetá falou sobre essa situação, né? Sobre a sensação de dever cumprido com a convocação para a Copa do Mundo, o Paquetá fala: não, ainda há tensões para cumprir aqui, que é vencer com essa camisa. É isso, Paquetá. É esse tipo de mentalidade que precisa ter, pelo menos na minha opinião. E aí, meus amigos, a CBF até soltou uma nota, ó. No dia 26 de maio, o Flamengo, com 4 convocados, jogará pela Libertadores contra o Cusco no Maracanã. Ou seja, liberou para jogar contra o Cusco aí, porque é o que eu já havia falando há muito tempo. Ó, vai ter que liberar no dia 25 os caras para seleção, mas ele liberou aí. Pela Sul-Americana, o Grêmio com o Everton enfrenta o Torque do Uruguai, ou seja, liberou todo mundo aí para jogar com seus respectivos atletas pelas competições sul-americanas. Agora, a CBF precisa adiar o jogo entre Flamengo e Curitiba, e eu sei que eu faço um barulhinho pequenininho aqui, não é tão grande, mas eu gostaria que vocês, torcedor rubro-negro, também cobrem isso nas redes sociais, cobrem isso aqui nos comentários, porque o Flamengo vai ficar sem 9 jogadores. Quem paga o salário desses jogadores é o Flamengo. Não é a CBF, não é a Federação Colombiana de Futebol, o Equador, é o Flamengo. Então a CBF tem que sim adiar esse jogo. A informação é que eles não vão adiar. Porém, se não fizer pressão, aí mesmo que eles não vão adiar. Tá? E tá aqui, ó. Flamengo conversa com o CBF, tenta adiamento de jogo contra o Curitiba, o clube faz consulta extraoficial e avalia formalizar o pedido de desfalque antes da Copa. Tem que formalizar o pedido, mas tem que ir lá, tem que bater na porta do presidente, tem que ir lá bater na porta do Danilo Avelar. Danilo Avelar, o nome do diretor de competições, tem que reclamar, tem que fazer barulho, porque se ficar só no papelzinho, os caras vão mijar na gente, velho. Tem que reclamar, gente. Tem que fazer barulho. Aliás, falando em reclamar, o senhor Abel Ferreira, ele já iniciou o seu método contra o Flamengo antes do jogo. Tá aqui, ó, após a derrota pro Cerro Porteiro, Abel Ferreira disse que o árbitro escolhido seja um árbitro com coragem. Já até imagino quem será escolhido. São os mesmos nesses jogos. Tá vendo aí? Tá chorando. Já colocou o seu método em prática. E é aí que o Flamengo tem que estar ligado. É aí que o Flamengo tem que estar ligado. Bom, você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, ó. Produtos do Flamengo aqui abaixo, que aguinha maravilhosa, ó. Adquire o seu, tamo junto, saudações de Brunegras.